CBN, Emprego e Oportunidades. CBN Emprego e Oportunidade no ar, nesta segunda-feira. Dilma Socioli, nossa especialista em recursos humanos, já está aqui para falar para a gente hoje sobre os salários e sobre a diferença de salários de outros países, até menos desenvolvidos do que o Brasil, mas que lá o pessoal ganha mais do que aqui. Dimas, bom dia para você. Vemos até Luxemburgo, que tem seu destaque, Austrália também, entre os que têm os maiores salários, né? Bom dia. Bom dia, Regi. Tudo em ordem? Então, a gente tem um estudo aqui do Departamento Americano dos Estados Unidos, né? Departamento do Trabalho, ou Ministério do Trabalho daquele país, que comparou o salário mínimo em 67 países, né? E a gente sabe que o objetivo de um salário mínimo é estabelecer um nível básico de renda para os trabalhadores em uma determinada localidade, um país, um estado, uma região, né? Idealmente, ele é suficiente, deveria ser suficiente para cobrir as necessidades básicas com alimentação e moradia, mas nem sempre isso é uma garantia, né? Então, a gente tem um histórico, como você disse aqui, né? Por exemplo, o Brasil, o salário mínimo mensal de janeiro é 200, o equivalente a $232, né? Se a gente fizer uma conta simples aqui, multiplicada por 5, dá perto de R$1.300, que é o salário mínimo aqui, né? O país que mais paga, né, é a Austrália, né, $2.022, né? Mas a gente tem os nossos vizinhos aqui, por exemplo, o Uruguai, o salário mínimo é de $424, o Paraguai é de $323, a Bolívia é maior do que o nosso, é de $284, a Argentina, que está numa crise danada, $336, e assim por diante, né? A gente ganha aqui da Nigéria, né? Ganha de países muito pouco desenvolvidos, né? E quando a gente analisa esse ponto que você mencionou, né? Países de economia parecidas com a nossa, né? Por exemplo, a relação do PIB com o salário mínimo, o Brasil é o 13º do mundo em PIB, né? Que está aí entre 1,4 e 1,7 trilhões de dólares de PIB, só temos um mínimo menor que o nosso, que é o da Rússia, né, de 232 dólares aqui no Brasil, 224 na Rússia. A Austrália é o 12º PIB do mundo, está uma casa aqui acima da gente, né? Como a gente disse, o salário é quase 10 vezes maior que o nosso. A Espanha é o 15º PIB do mundo, está 2 casas abaixo do PIB brasileiro, e o salário mínimo é quase 5 vezes maior que o brasileiro. O Ministério do Trabalho americano afirma que esses valores são líquidos de impostos e foram convertidos para dólares, né? De um modo geral, Régis, os países desenvolvidos têm um custo de vida mais alto e, portanto, exigem um salário mínimo mais alto. Mas também tem essa condicionante da qualificação da mão de obra, que também faz o salário encarecer, né? 2 pontos fora da curva normal nesse conjunto de dados são a Argentina e a Turquia, que aumentaram seus salários mínimos em 100% ou mais em relação aos níveis de janeiro de 2022. São 2 países que estão em crise, né? A Turquia está sofrendo uma crise cambial contínua, com a lira perdendo mais de 40% em seu valor desde 2021. E a Argentina, a segunda maior economia da América do Sul, também sofre com a inflação muito alta. Em resposta, o país anunciou 3 aumentos do salário mínimo ao longo de 2022. Quando a gente analisa o Brasil, né, o salário mínimo aqui em reais, 1.320, né, e ele teve um reajuste de 7,4 em relação ao piso salarial de 2022, que era 1.212, descontando a inflação, dá um aumento de 1,4%. Né? Muito pouco, né? É muito pouco, realmente é muito pouco. Enfim, olhando as práticas de salário mínimo no mundo, a gente pode ver claramente que estamos muito longe dos valores definidos, né, para a economia do tamanho da brasileira. Portanto, é sempre bom lembrar que o nosso custo de encargo sobre a folha de pagamento aqui é absurdamente maior que em outros países, e o salário mínimo não vai avançar muito além da inflação se não houver desoneração da folha de pagamentos. Pois é, Dimas, a gente vê assim que o Brasil, não só da América do Sul, mas das Américas, tendo o pior salário mínimo entre países, até como nós destacamos aqui, menos desenvolvidos. Então são vários fatores, né, que você pontua, não só a qualificação, como também as questões tributárias na folha de pagamento. Exatamente. Esses 2 pontos precisam ser trabalhados muito fortemente. É óbvio que a questão da desoneração está muito mais ligada a decisões governamentais, né, do que a decisão, por exemplo, do empresariado. Ele pode até pagar mais, mas não pode custar tudo isso a folha de pagamento.
Então, ao mesmo ponto em que a gente vê se esse valor subir, vão subir também os impostos. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela vai ter que pagar também, em detrimento do que é o rendimento dela mensal. Exatamente, a faixa de imposto de renda, né, que cai sobre o salário está muito baixa também, né? Então, às vezes a pessoa prefere não ter aumento, né? Óbvio que nem todo é mais uma brincadeira, mas às vezes o líquido dela vai ficar menor se ela tiver um aumento muito baixo, por exemplo. Então, a gente também, como assalariado, paga muito caro, né? Dimas, obrigado, viu, pela análise e por trazer aqui esses indicadores levantados pelos Estados Unidos, né, por essa empresa dos Estados Unidos, em relação aos salários ao redor do mundo. Até a próxima segunda. Até a próxima, Regem. Grande abraço a você e a todos. Grande abraço.